Os materiais compostos surgiram muito tempo atrás, na época das primeiras sociedades agrícolas, e os antigos egípcios já fabricavam compostos, combinando a palha e o barro para assim produzir tijolos de adobe. A árvore e plantas fornecem compósitos naturais, que foram utilizados pelos homens pré-históricos e ainda assim são usados até hoje na construção civil, por exemplo, e em estruturas de andaime e outros fins. A madeira é um bom exemplo de compósito natural, uma combinação de fibras de celulose e lígnea, assim proporcionando uma alta resistência e conexão entre as fibras. A madeira compensada já era usada desde os antigos mesopotâmios, por volta de 3400 a.C., que colavam camadas de madeiras em diferentes ângulos para assim obter propriedades melhores do que a madeira original. Mas mesmo com todo esse uso, os materiais compostos ficaram esquecidos por muito tempo de certa forma, e só foram reaparecer quando se tornou necessário o uso desses materiais para criar novas estruturas leves para muitas soluções. Inicialmente foram utilizados no ramo da elétrica, como dielétricos, ou até mesmo em cúpulas de radar por suas propriedades magnéticas. Mas só nas décadas de 80 e 90 o uso dos compósitos se tornou muito popular e comum para melhorar o desempenho de veículos espaciais e aviões militares, por exemplo. E a crescente preocupação com o ambiente e redução de custos de fabricação, em conjunto com uma reintrodução das fibras naturais na tecnologia de compósitos reforçados, deu origem ao início do desenvolvimento no uso desses materiais, que vem se tornando cada vez mais presentes no nosso dia a dia, de conchas a lanchas ou até mesmo mais próximo ainda, como no nosso corpo. Olá, tudo bem? Eu me chamo Marcos Vale e faço parte do grupo As Sete Joias dos Materiais, que é composto por eu, Marcos Vale, Kívia, Guilherme, Paulo, Davi, Ricardo e o Alisson. E neste vídeo da saga nós iremos falar um pouco sobre os materiais compósitos, suas aplicações, sua história e tudo mais que envolve. Então, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo e vamos lá! Os materiais compósitos são materiais formados por duas ou mais fases, sendo essas de diferentes propriedades químicas e físicas, representadas por uma fase contínua, chamada de matriz, e uma fase dispersa, chamada de reforço ou modificador. Elas podem ser contínua ou não, cujas suas propriedades são obtidas a partir da combinação de propriedades constituintes individuais pela união de outros materiais com o objetivo de se obter um produto de maior qualidade. E esses materiais compósitos são divididos no geral em dois grupos. O primeiro grupo é dos compósitos reforçados por partículas, que são aquele grupo em que as partículas devem estar distribuídas por igual ao longo da matriz. A fração volumétrica das duas fases influencia diretamente no comportamento, sendo que as propriedades mecânicas são melhoradas com o aumento do teor do material particulado, mas mesmo assim a fração aumenta. São compostos com partículas muito grandes e geralmente três tipos de materiais estão atrelados a eles: os metais, polímeros e cerâmicas. Os cernetos, metais cerâmicas, são também um exemplo de compósito. Cerâmica metal. E por fim, temos o carbeto cimentado, que é um composto por partícula cerâmica refratária à base de carbeto de tungstênio, o WC, ou até o carbeto de titânio, o TiC, envolvidas em uma matriz de metal, tal como o cobalto ou níquel. Temos este e inúmeros outros exemplos que poderíamos citar aqui, como o uso nos elastômetros, borrachas ou até mesmo em pneus de automóveis. Mas seguindo adiante, temos os compósitos reforçados com fibras. Seus principais pontos são: a fase dispersa se encontra na forma de uma fibra. Esse tipo de matéria é tecnologicamente o mais importante. São utilizados a fim de obter resistência ou rigidez em alta relação ao seu peso.
são subclassificados de acordo com o comprimento das fibras. Temos também tópicos como o comprimento mecânico não depende somente da propriedade da fibra, mas também de como a carga é aplicada e distribuída pelo metal. Ou, em um certo ponto, o comprimento crítico da fibra é necessário para que exista um efetivo aumento da resistência e enriquecimento do material composto. Principais aplicações. Atualmente, os materiais compósitos são amplamente utilizados em diferentes tipos de indústrias. Dentre elas temos indústrias aeroespacial e militar. Rigidez mecânica e baixa densidade são critérios essenciais e determinantes. Nesse setor, os compósitos são utilizados das seguintes formas: principais peças estruturais, como os flaps e aerofólio, hélices e freios aerodinâmicos, fuselagem das aeronaves, pás do motor e cabines dos helicópteros, peças de estruturas secundárias, como pisos, portas, cadeiras, ar-condicionados e tanques, peças para os motores de avião, painéis à prova de balas feitos de aramida, Kevlar, capacetes, bocal de foguetes, macas de resgate e etc. Indústria automotiva. É inegável sua importância no mundo moderno e como influencia diretamente nossas vidas. Nessa área, as propriedades que geralmente são almejadas são resistência à temperatura, rigidez e resistência à fadiga. Outra vez, os compostos saem bem, tendo como os principais usos peças do interior, como cockpits, assentos, painéis de instrumentos, estruturas externas, como painéis de carroceria, partes inferiores, módulos traseiros e dianteiros, partes do motor e componentes mecânicos, como os eixos e suspensões, sistema de exaustão e de combustíveis, componentes elétricos e eletrônicos. Indústria da construção civil. Setor de extrema importância para a sociedade. Nesse caso, os compósitos são ideais por sua resistência, densidade reduzida, resistência ao impacto, baixa inflamabilidade, com uma combinação adequada de resinas e aditivos, baixa manutenção e flexibilidade de design. Algumas aplicações de compósito nesse ramo são painéis, formas de concreto, reservatórios de água, peças sanitárias, itens funcionais como caixas de concreto, caixas de medidores, artigos decorativos, perfis de janela, fibra de vidro alcali resistente, argamassa e pré-fabricados. O Davi citou alguns exemplos sobre os materiais compostos, mas esses materiais não se limitam apenas a esses setores. Existem muitas outras áreas em que os compostos atuam e fazem a diferença, indo de recreação e lazer até geração de energia limpa. Por fim, os materiais compostos foram um grande avanço para a indústria de um modo geral. Esse fato ocorre por uma série de vantagens que os compósitos oferecem. Com isso, os produtos têm uma maior qualidade e características escolhidas para que o produto final possa ser mais eficiente, além de vantajoso para a indústria e para o consumidor. E mais uma vez, nossa missão como engenheiros é entender o resultado de cada pequena alteração que façamos, assim contribuindo para um produto mais eficiente e com as características ideais para o que foi projetado. Gostaríamos de agradecer a todos que ajudaram na idealização e realização desse último vídeo, assim tornando possível a continuação da nossa incrível saga dos materiais, onde falamos um pouco sobre cada um dos principais materiais utilizados hoje no mundo. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o joinha, se inscreve no canal e muito obrigado. Até a próxima semana.